bom dia, paz do Senhor para todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciar a nossa escola dominical da classe de jovens. Eu sou Ula de Freitas e sou professora da escola dominical da classe dos jovens aqui no bairro Fátima, em Sabará. É um prazer ter todos vocês conosco, que Deus abençoe vocês. Estamos começando mais um trimestre na presença do Senhor. E nós vamos falar nesse trimestre sobre os princípios divinos em tempos de crise. É uma lição muito maravilhosa, abençoada, muito propícia para os nossos dias. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo e vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia na tua presença. Quero agradecer, meu Deus, por cada um que está aqui presente conosco. Quero agradecer pela presença do Senhor aqui conosco, porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, este mundo já nos teria engolido vivos. Pai querido, quero agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero orar, Senhor, por todos que estão nos assistindo e por aqueles que ainda vão entrar, os que estão longe, os que estão perto, que o Senhor venha abençoar as suas famílias maravilhosamente. Pai, abençoa a nossa lição de hoje, que a mensagem possa tocar profundamente aos nossos corações. Eu nada sou na presença do Senhor, nada sei, mas o Senhor é tudo e eu confio em Ti, me entrego totalmente em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade e fala conosco nesta manhã. Amém. Vamos louvar o Senhor? Como a gente vai falar de oração, nós vamos também cantar sobre oração. Igreja de poder, é a igreja que ora, é a igreja que luta, igreja que busca com certeza te vencer, igreja fiel, Deus atende a sua oração. Quando ora um pouco desce, todo mal desaparece no poder da oração. Eu quero ver quando o povo descer aqui neste lugar e a mão de Jesus começar a tocar, a igreja se enchendo do Espírito de Deus. Eu também quero ver almas sendo libertas da escravidão, muita gente chorando, estendendo a mão, aceitando Jesus como seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos orar sempre. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o nosso textuário de hoje. O título da nossa lição é Daniel ora por um despertamento. A lição número 1, 5 de julho de 2020. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a vida de oração de Daniel. Gente, é muito importante a gente orar. Eu estava meditando hoje pela manhã que tem muitas pessoas que não gostam de orar. E tem outras que até gostam, mas acham muito difícil orar. E a oração, ela é o modo como falamos com Deus. Eu falo com Deus através da oração. Você fala com Deus através da oração. E se você não gosta de orar, então é uma pessoa que não gosta de falar com Deus. E você naturalmente quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero morar com o Senhor Jesus. Como é que você vai morar junto com alguém que você não gosta de conversar com ele? Não é? Faz uma análise. Então a gente precisa ter uma vida de oração e isso precisa ser regra na nossa vida.
Precisamos orar e precisamos orar sempre. Está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então, quer dizer que em todo tempo precisamos estar em oração. A gente nunca sabe de que lado o inimigo vai atacar. A gente não sabe qual vai ser a hora que mais vamos precisar da oração. Vai ter momentos que a gente está orando e não vai ter uma necessidade, mas aí a oração fica de depósito, gente. Vai ter momentos que nós vamos precisar muito de oração e às vezes não vamos ter força para orar. Então a gente precisa fazer depósitos de oração. Vamos orar, buscar a presença do Senhor. Vamos pedir força ao Senhor para a gente ter compromisso de oração com Ele, porque a gente precisa muito orar, tá, pessoal? A gente precisa realmente orar e muito. Então vamos ver, o nosso texto áureo, ele está escrito em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, essa lição, ela está sendo uma repetição que a CPAD está fazendo, porque devido à pandemia, muitas igrejas não estão fazendo escola dominical, então não seria um prejuízo se eles produzissem uma nova revista por agora. Então eles pegaram uma edição lá de 1993 e reintegraram ela para esse trimestre agora. E, gente, vocês vão ver que o nosso comentarista, Eurico Bergstein, ele é um ícone da Assembleia de Deus, vamos dizer assim, que foi um dos fundadores aqui no nosso Brasil, né? Ele foi um missionário muito abençoado, ele comentou essa revista, e isso foi em 1993, 27 anos exatos atrás, e você vai ver como que é atual o tema que ele comentou. A gente precisa então se colocar na presença do Senhor para receber a mensagem que o Senhor tem para nós através dessas lições. São lições maravilhosas. Estaremos aqui todos os domingos às 9 da manhã. Contamos com a presença de todos vocês e queremos muito que o Senhor Jesus fale aos nossos corações através dessa palavra. Amém? Então vamos lá para os nossos comentários. Ou seja, a nossa lição bíblica em classe. Hoje, a nossa lição ela vai usar 3 capítulos, ou seja, 4 capítulos para nos aprofundar nessa palavra sobre oração. O primeiro capítulo é em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Depois, Daniel, capítulo 6, o versículo 10. E depois, Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19, e depois Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Então, a gente vai ver esses 4 capítulos agora. Abra sua Bíblia aí comigo. Vamos ler Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto a Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Agora Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora, Daniel, capítulo 2, dos versículos 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus
sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então, esses textos vão ser base para o nosso comentário de hoje. Vamos ao nosso comentário, que diz assim: que os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia em 606 a.C. E ele era muito jovem, ele tinha mais ou menos uns 15 anos. E você vai ver em Daniel capítulo 1, versículo 8, que mesmo ele sendo jovem, ele propôs em seu coração fielmente não se contaminar. Gente, é para mostrar para a nossa mocidade que é possível você ter uma vida com Deus, mesmo em meio ao mundo corrupto, mesmo em meio ao mundo todo devasso, há oportunidades e há um jeito de você ter uma vida fiel com Deus, sem se contaminar. E o jeito é só você ter esse propósito no seu coração. Viu só? Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então, é um propósito que você faz. E você cumpre com esse propósito. E coloca isso no seu coração. E Deus ele vai honrar esse propósito. E você vai ter força para conseguir vencer. Amém? No nosso ponto 1, diz assim: Daniel foi despertado para orar. Quando Daniel leu o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. A gente viu isso agora aqui no texto que a gente leu, né? Então, mas só que ele não estava vendo nenhum sinal de mudança, ele não estava vendo ninguém falando nada sobre encerrar o cativeiro na Babilônia, para que Israel pudesse voltar à terra, a Jerusalém. Não estava ouvindo nada. Então, o que ele fez? Ele tomou uma decisão importantíssima. Ele começou a orar nesse propósito. Ele já tinha uma vida de oração, tá, gente? Ele não começou a orar só porque o problema surgiu, não. Ele já tinha uma vida de oração. A gente vai ver aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel tinha um propósito de 3 vezes no dia orar ao Senhor. Então, se ele orava 3 vezes ao dia, ele já tinha essa vida de oração, ele já tinha uma vida de consagração, mas nesse momento ele resolveu orar especificamente sobre esse propósito.
de que Deus libertasse o seu povo do cativeiro da Babilônia. Então ele se cobriu com saco cinza, começou a orar e jejuar, né? E com profunda tristeza e perseverança. Nós não podemos desistir da vida de oração, seja por qualquer motivo for. Precisamos manter nossa vida de oração na presença do Senhor Jesus. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E isso que lhe dava condições de manter esse propósito, porque ele já tinha uma vida de oração. Pessoal, a vida de oração, ela traz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Precisamos manter a nossa vida em oração. E não podemos colocar obstáculos à oração. A gente não ora apenas de joelhos. Nós podemos orar de joelhos, nós podemos orar em pé, nós podemos orar deitado, assentado, andando pelo caminho, dentro dos ônibus, no nosso trabalho, em todos os momentos nós podemos orar. E nós precisamos também tirar um momento com Deus, aquele momento que a gente vai para o nosso oculto, quando ele fala lá em Mateus no capítulo 6, que ele pede que a gente entre para o nosso quarto, feche a porta e fale com Deus em oculto, em secreto. E aí o nosso Pai que vê em oculto, que vê em secreto, nos recompensará. Tem que ter esse momento de oração. Em Provérbios capítulo 15, versículo 8, está dizendo que a oração dos retos é o seu contentamento. E também em Provérbios 15, 29, está dizendo que ele escutará a oração dos justos. Daniel, ele não se misturou com o paganismo. Babilônia era a sede do paganismo, gente. Tanto que em Apocalipse, ela virou uma personificação. Babilônia virou uma personificação do mundanismo, da idolatria. Inclusive, Deus envia um anjo clamando e falando: sai dela, povo meu. Ou seja, Babilônia, ela virou uma personificação de idolatria, de tanto que era o paganismo dentro da Babilônia. Mesmo assim, Daniel manteve-se puro na presença de Deus. Ele fez o propósito no seu coração de não se contaminar e ele não se contaminou. Assim devemos ser nós. O mundo está cheio de oferendas, o mundo está cheio de ofertas, o mundo está cheio de facilidades e de coisas que brilham, que chamam a atenção e que querem fazer com que desviemos a nossa atenção do nosso foco, que é Jesus, e que a gente distraia-se com outras coisas, com outras diversões desta vida, para tentar nos atrair para o mal. Nós precisamos manter o nosso foco em Jesus. Precisamos manter a nossa fé firme na rocha que é Jesus, porque aí sim nós vamos ter uma vida na presença do Senhor e nada vai nos fazer tirar da presença de Deus, sair da presença de Deus. Como está escrito lá em Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, assim são aqueles que estão firmes em Deus, firmes em Jesus. Amém? O parágrafo 2 aqui do ponto 1 diz assim: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Será que você já teve uma experiência de combater em oração? Gente, tem épocas que o inimigo se torna tão sagaz, é tão intensa a tentação sobre a vida do cristão, é tão forte a luta, que o cristão já quer desanimar, que o cristão já acha que está sozinho, que Deus não está com ele naquele momento. A fraqueza espiritual vem sobre esse cristão e ele às vezes até quer desistir. Mas aí o Senhor Jesus vem com sua força, com sua graça e dá
o escape para que este cristão não caia em tentação. Mas é este cristão que está com a vida em oração diante de Deus. Não podemos esquecer de orar, não podemos deixar de orar. É necessário, a oração, ela é super importante. Jesus, ele deixou vários conselhos e entre eles o de oração. E ele deu o exemplo de oração, né? Você vai olhar lá no Novo Testamento, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o Senhor Jesus em constante oração. Direto ele sobe para os montes para orar, né? Então, nós precisamos entender que a vida de oração é muito necessária para nós cristãos. Ela que nos prepara para a guerra. Aí a gente está em guerra, viu, gente? Estamos em guerra e precisamos estar em oração, porque é através das orações que recebemos armas para vencer a batalha. Sem oração não tem jeito de vencer. Tem pessoas que somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou livramento e vitória através da oração. A gente vai ver lá neste capítulo, que é o capítulo 2, do versículo 18 ao 20, que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele esqueceu do sonho, mas o sonho ficou perturbando a mente dele. Ele queria lembrar o sonho, mas ele não sabia que sonho era. Então, de tão nervoso que ele ficou, ele decretou a morte de todos os sábios, astrólogos, magos, de todo mundo. E entre eles estava Daniel e seus 3 amigos, porque eles também eram sábios da corte do Nabucodonosor. Então, o que acontece? Daniel foi orar. E Daniel pediu os 3 amigos também para orar, porque eles também estavam em apuros. Não era só ele sozinho que orar, não. Tá vendo, gente? Às vezes as pessoas têm mania de falar assim: vocês oram por mim aí, gente, e ele mesmo não está orando. Não, gente, todos precisam orar. As orações intercessórias são excelentes, são maravilhosas e têm um efeito muito, muito grande na vida das pessoas, mas elas também precisam orar. Não só pedir os outros que orem, que intercedam, tá? O parágrafo 3 aqui do ponto 1 diz: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então, o reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia nessa época era Nabonido e seu filho Belsazar estava na capital, a cidade de Babilônia, cuidando de assuntos administrativos do governo. E esse rei, ele era um rei mais novo, mais jovem. O que acontece? Ele foi e fez uma coisa de desvario da mente dele. Ele ficou doido mesmo. Ele foi lá no templo e buscou os vasos sagrados do Senhor e trouxe para uma festa que ele arrumou. Uma festa entre amigos para se divertir, para embebedar, para fazer orgias e tudo, e buscou os vasos sagrados da casa de Deus. E todos estavam lá bebendo naqueles vasos, e diz que os vasos eram muito valiosos realmente, muito lindos, e eles lá bebendo e se embebedando e tal, e de repente aparece uma mão como de um homem e começa a escrever na parede. Os dedos vão escrevendo, e ele fica assustado com aquilo, e todo mundo tá vendo aquilo, escrevendo, e ele pede para todo mundo interpretar, ninguém interpreta, e aí chama Daniel, alguém, né, muito sábio, chega na presença do rei, fala com ele para chamar Daniel, chamam Daniel, e lá vai o servo de Deus. E ele vai, promete presentes para Daniel, se Daniel traduzisse aquela escrita na parede, que tal e coisa. Daniel fala assim: olha, os teus presentes fiquem contigo. E ele fala da época que Nabucodonosor se exaltou e que Deus fez com que Nabucodonosor se humilhasse. Nabucodonosor, gente, ficou louco, realmente louco. Ele foi comer capim lá no pasto com os animais e dormia ao relento, debaixo do sereno, porque ele ficou doido, piradinho mesmo,
até ele reconhecer que o Deus dos céus é o Deus que deu todas as coisas a ele. Porque no dia que ele se exaltou e achou que ele que tinha feito as coisas, Deus foi e o mostrou que não, que era ele que faz todas as coisas. Gente, não podemos nos ensoberbecer, nada de soberba no nosso coração. No dia que nós acharmos que com as nossas próprias mãos fizemos alguma coisa por nós mesmos, nós estamos perdidos. Porque ai de nós, se Deus não nos capacitar, se Deus não nos dá força para permanecer firme, se Deus não nos direcionar nessa vida tão difícil que a gente tem vivido, ainda mais nesses momentos que estamos vivendo, os tempos trabalhosos. A gente está enfrentando muitas situações difíceis, não é só a pandemia do coronavírus, tem também aí ciclone acontecendo lá aconteceu, né, o ciclone lá no Rio Grande do Sul, tem a praga dos gafanhotos vindo, a poeira chegando por outro lado. Gente, é muita coisa. A praga aí também do H1N1 da África. Então, gente, é muita coisa. Se você for parar e assimilar, você vai ver que tá juntando tudo e tá virando um caos. A economia também não está boa. Mas se a gente não estiver em oração, se não estiver dentro do estudo da palavra de Deus, a gente também enlouquece. A gente fica doido diante dessas situações porque a gente não sabe o que virá depois. Então a gente precisa estar na presença de Deus e precisa confiar que o Senhor está no controle de tudo e deixar que Deus trabalhe através de nós e em nós para que a gente possa conseguir vencer, tá bom? E aí, a questão aqui do Belsazar, Daniel foi e interpretou a escrita na parede e inclusive falou com ele que o reino dele foi tomado e dado aos medos e persas. E naquela mesma noite, esse rei Belsazar morreu. Não mexe com Deus não, gente. Não mexe com Deus. Quem mexe com Deus não sabe o que está enfrentando. Não vê o Deus poderoso que ele é. Não pode zombar de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba em vão. Então, se você zombar de Deus, já era. Não zomba de Deus, porque o castigo certamente virá. Parágrafo 1 do ponto 2. Vamos agora para o ponto 2. O ponto 2 é a resposta às orações de Daniel. Então, olha, Deus não deixa você só orando, não. Ele também te responde. E Deus respondeu a Daniel. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Esse é o parágrafo 1 do ponto 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E então o rei de Ciro vai dizer para todas as pessoas de Israel que estão ali cativos em Babilônia, que se eles quiserem, podem voltar para Jerusalém para construir o templo e construir a cidade. Olha só, cumprindo a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, que o cativeiro findaria em 70 anos. Então Ciro libera o pessoal para poder ir para Jerusalém. E todos aqueles que quisessem ir, além de tudo, ainda seriam ajudados com prata, com ouro, para poder construir o templo e a cidade. O ponto 2 aqui, o parágrafo 2 aqui do ponto 2, diz assim: conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo mais abundante além daquilo que pedimos e pensamos. Então, foi além, né?
a promessa era somente a volta do povo para Jerusalém. Mas na letra A aqui a gente vê que todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Na letra B, receberam permissão para reedificar o templo. A letra C, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. A letra D, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então agora os vasos sagrados que foram retirados de lá estariam sendo levados de volta. Gente, esses vasos sagrados eram todos em materiais muito valiosos, né? Além de ouro, prata, bronze, eles também eram incrustados, né, com material valioso, pedras preciosas e tal. Era coisa muito valiosa. Por quê? Porque os judeus, eles têm o prazer de que a casa do Senhor seja o lugar mais lindo que eles possam estar, o lugar mais aconchegante que eles possam estar, que seja um prazer estar na casa do Senhor. Assim deve ser a casa de Deus, onde a gente congrega. Nós devemos cuidar com zelo da casa de Deus. A gente tem que procurar ter carinho com o nosso templo. Às vezes, gente, tem pessoas que mascam chicletes dentro da igreja, pregam chicletes debaixo do banco. Tem outras pessoas que ficam escrevendo, arranhando os bancos, escrevendo na madeira com grampo ou sei lá, com outro material cortante. Então, assim, em vez de cuidar das coisas da casa do Senhor, tem irmãos que, né, ganham a oportunidade de ficar lá batendo no microfone. Isso estraga a bobina do microfone, né? E é caro para consertar. Então tem que ter entendimento na casa do Senhor. Vamos ter um cuidado para que a melhoria seja algo aprazível para nós. Tem que ser um prazer estar no templo para servir a Deus. Não significa que Deus está só lá, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita na congregação. Então, quando estamos lá, Deus está em nosso meio. E a gente precisa estar lá com prazer, com conforto, tá? E isso é possível se a gente zelar, né? Os dízimos são para isso, para a gente poder cuidar da casa de Deus, para poder melhorar a iluminação, melhorar o som, melhorar a acústica da igreja, né? Melhorar o conforto para as pessoas, né? Um banco mais confortável, uma cadeira mais confortável, né? E além de melhorar a acústica também, porque às vezes tem igreja que tem que pôr o som muito alto, porque lá atrás não escuta, aí usa daqui da frente, o ouvido quase explode. Mas se melhorar a acústica da igreja, ou seja, distribuir o som por igual, pode colocar um som mais baixo que ninguém vai ficar sentindo dor de ouvido e ficar chateado porque o som estava muito alto, que ficou com dor de cabeça e tudo. Tá vendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? É preciso a gente cooperar, é preciso a gente investir na casa do Senhor, nas coisas de Deus, com amor, com carinho. Amém? E vamos aqui para o nosso último parágrafo, que é o último ponto, que é o ponto 3, e esse tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é: o rei Ciro foi despertado em seu espírito. E o nosso ponto 3, ele diz que o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. A gente vai entender nesse parágrafo aqui que Daniel, ele, por ter uma vida de consagração e de oração e de conhecimento de Deus, então ele trouxe esse conhecimento, chegou até Ciro, talvez pelo testemunho, vamos dizer assim, não é? E o rei começou a se incomodar e a perguntar, e isso contagiou o rei Ciro, e ele também começou a acreditar e até a adorar ao Senhor Deus e propagar a sua mensagem também, tá?
ele compreendeu as realidades de Deus, do Deus que ele antes ignorava. Então Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição, né? Ele precisou passar lá pelo campo, comer capim, né? Dormir ao relento, para depois ver a grandeza de Deus. Mas Ciro não, foi mais fácil com Ciro. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados no templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão de Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. E no ponto 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Gente, nós precisamos estar numa vida de completa oração, de completa comunhão com Deus, procurar ter essa comunhão sempre em alta, tá? E como é que a gente faz isso? Vamos ler a Bíblia, vamos orar. A Bíblia, ela nos conforta em todos os momentos. Gente, tem momentos que a gente passa tão difíceis, sabe? Que a gente fica pensando assim, meu Deus, por que eu estou atravessando esse tipo de coisa? Porque eu mesma, experiência de vida, eu tive uma infância e uma adolescência, uma juventude na presença de Deus mesmo, sabe? Meus pais me criaram na presença do Senhor, sempre em oração. Lá em casa tinha culto doméstico todas as manhãs, culto doméstico. E ao meio-dia todos nós dobrávamos o joelho para orar. Então, deu meio-dia, todo mundo parava, tudo que estava fazendo e ia dobrar o joelho lá na sala, todo mundo orava. Inclusive, eu fui batizada com o Espírito Santo na oração do meio-dia lá em casa. Nem foi na igreja, foi lá em casa na oração do meio-dia. Então, a gente veio tendo esse conhecimento de Deus desde pequenininho, porque os nossos pais nos criaram dentro disso. A gente cresceu dentro disso. E aí quando a gente chegou, né? Quando eu cheguei a uma certa idade, quando eu tive que conhecer a Deus pessoalmente, eu entendi que Deus, ele se dá a conhecer àqueles que o buscam, aqueles que chegam perto dele, como está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, se nós tivermos uma vida de oração, com certeza Deus estará junto de nós. É uma questão até da física. A física não tem aquela coisa de a ação, para cada ação tem uma reação. Com Deus é a mesma coisa. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Vai ser a sua ação e a reação de Deus. Então, ore. Procura orar sempre. Ore por você, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore por todos ao seu redor. Gente, às vezes, igual eu estava falando, que às vezes a gente enfrenta momentos difíceis, e eu estava enfrentando momentos e eu pensando assim, meu Deus, eu cresci, né? Uma infância, uma juventude na sua presença, sempre ligada na palavra e tudo, e aí de repente eu enfrento um problema e eu fico assim, mas eu não plantei isso para eu colher isso. O que está acontecendo? E às vezes, gente, não é porque a gente plantou, é porque a gente precisa melhorar na presença do Senhor. E o jeito que Deus achou de fazer a gente melhorar foi colocando aquela luta ali para a gente poder chegar mais perto dele. Dá para entender isso? Então, se dá para entender isso, vamos orar ao Senhor e encerrar a nossa lição de hoje. E domingo que vem a gente está aqui de volta. Conto com vocês e nós estaremos aqui louvando ao Senhor e adorando ao Senhor em mais uma lição desse nosso terceiro trimestre de 2020.
Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa maravilhosa lição. Quero te agradecer por cada um que nos assistiu. Pai, que a sua bênção, a sua graça seja sobre a vida de cada um deles. Entra nos lares, Pai, com providência, entra com poder, com majestade e vai expulsando todo espírito maligno, todo espírito das trevas, toda força do mal, em nome de Jesus, sai. Porque cada um de nós precisamos estar ligados em Ti, Senhor, para que cada dia a gente tenha mais comunhão com o Senhor e tenha uma vida mais de oração na sua presença, que a gente não abandone os nossos princípios bíblicos, os nossos aprendizados, meu Deus, onde a gente entra na sua presença, onde a gente conhece mais o Senhor, onde a gente, meu Deus, tem a oportunidade de ter comunhão contigo, de conversar com o Senhor, de estar, meu Deus, cada vez mais perto de Ti e o Senhor mais perto de nós. Nos ajude a manter isso em nossos dias, em nossos propósitos e abençoa a semana de cada um de nós. Dai-nos vitória, dá-nos graça. Te agradeço por todas essas vidas, Pai. E se alguém nesse momento está se convertendo ao Senhor, que o Senhor o receba na sua glória, em graça, escrevendo o nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Meu Deus, e que essa pessoa possa caminhar no teu caminho até os dias em que o Senhor voltar para nos buscar. Essa é a esperança de cada um de nós. E até, Senhor, este dia que nós mantenhamos a nossa fé firme no Senhor. Amém.